homem negro de 54 anos que faz mais ou menos 6 meses e vem se queixando de vários sintomas, como dificuldade para começar a urinar, jato urinário fraco e fino, dor na região suprapúbica, problemas de potência sexual e infecções urinárias a repetição. O seu médico sugeriu-lhe a realização do exame de tato retal, que João deu categoricamente um não e não. Mas nos últimos dias os sintomas agravaram-se muito e ele finalmente aceitou a realização de um conjunto de exames, entre eles o tato retal, que revelou a presença de uma próstata muito dura, imóvel, com a presença de nódulos e muito irregular. Foi realizado outros exames que confirmaram a presença de um câncer da próstata. Eu sou o Dr. Gilberto Garcia Carvalho, médico geral e criador deste perfil, e hoje falaremos sobre o câncer da próstata em 5 passos. O primeiro passo é conhecer a enfermidade. A próstata é uma estrutura que está localizada por baixo da bexiga, anteriormente do reto, e ela envolve a uretra, aí o surgimento de várias manifestações urinárias. A próstata tem a função de produção de um líquido que nutre e protege os espermatozoides, e tem também a função de manter o sêmen mais líquido. O câncer da próstata acontece quando existem mutações do ADN que compõem as células da próstata, fazendo com que haja crescimento de células de forma anormal, gerando um conjunto de manifestações químicas que nós vamos estudar depois. Passo número 2 é conhecer os fatores de risco. Existem diversos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer da próstata, mas o primeiro deles é a idade. Normalmente, indivíduos acima de 50 anos tendem a desenvolver mais o câncer da próstata, especialmente os indivíduos que têm 65 anos ou mais, já que 6 a cada 10 pessoas que possuem câncer da próstata têm desta idade. Outro fator de risco é o antecedente familiar de câncer da próstata. Pessoas que têm pais ou irmãos com câncer da próstata têm até 2 vezes mais chance de desenvolver esta enfermidade. Constitui também um fator de risco a má alimentação. Alimentações, por exemplo, ricas em gordura, alimentações ricas em substâncias que contêm alto teor de cálcio, pessoas que consomem, por exemplo, muita quantidade de carne e menos vegetais também tendem a desenvolver esse problema. Outro fator de risco fundamental é a etnia. Pessoas afro-americanas ou pessoas negras também tendem a desenvolver mais o câncer da próstata do que as pessoas brancas. Constitui também fator de risco o tabagismo. O tabagismo está em várias enfermidades. Também constitui fator de risco o sobrepeso ou mesmo a obesidade, bem como os altos níveis de testosterona. O terceiro passo são os sintomas. Quais são as manifestações clínicas que um paciente com câncer da próstata apresenta? A próstata geralmente envolve a uretra. A uretra é a estrutura responsável pelo transporte da urina. Por isso, quase todas as manifestações clínicas que o paciente apresenta são manifestações clínicas do trato urinário. Como o paciente vai ter dificuldade para começar a urinar, o jato urinário tende a ser fraco, feno, há uma demora excessiva a urinar, geralmente ele tem uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, tem urgência miccional, tem aumento da frequência urinária até nos períodos noturnos. Essa urina pode ter a presença de sangue, de potência sexual. O quarto passo é estabelecer o diagnóstico. Como é que se faz? Normalmente o diagnóstico vai depender muito do quadro clínico que o paciente apresenta, ou seja, as manifestações quase que exclusivamente urinárias, bem como os antecedentes familiares da enfermidade. É fundamental que o médico realize o tato retal. A próstata é facilmente alcançável pelo ânus, porque está anteriormente a este. E geralmente, quando o médico faz o tato retal, ele consegue obter um conjunto de características que lhe podem predizer a presença de um câncer da próstata, como vai ser uma próstata dura ou pétrea, imóvel, com a presença de nódulos e com bordes irregulares. Isso já lhe difere, por exemplo, de uma hiperplasia benigna da próstata, que também é caracterizada pelo aumento da próstata, com todas as manifestações clínicas que nós já falamos no princípio, mas que geralmente ao fazermos o tato retal, a próstata normalmente ela mantém a sua forma, vai estar aumentada de tamanho, mas geralmente ela é fibroelástica, é móvel, não apresenta nódulos e tem os bordes regulares. Então o tato retal é muito útil. Depois da realização do tato retal, se você sabe que há uma possibilidade que o paciente apresente o câncer da próstata, o próximo passo é a realização do exame de PSA, que
é o antígeno prostático seletivo. É uma substância que se produz na próstata e também em outros órgãos, mas mais exclusivamente na próstata. Geralmente, ele tem determinados valores. Quando ele nos dá um resultado entre 0 a 4, geralmente significa que o indivíduo não tem muitas chances de ter câncer da próstata. Entre 4 a 7 é um resultado duvidoso, pode ou não ter, mas acima de 7 geralmente é um dado preditivo de câncer da próstata. O nosso passo a seguir geralmente é a realização da biópsia. A biópsia prostática é o exame de lesão para a confirmação da presença ou ausência do câncer da próstata. Geralmente, como médico geral, a melhor coisa que se fazer é reencaminhar ao urologista, que vai decidir qual é a melhor conduta a utilizar, que é o nosso quinto passo, a conduta. Geralmente a conduta pode ser simplesmente de acompanhamento, pode ser optar por também a realização de uma cirurgia, onde se realiza a prostatectomia radical, que consiste na retirada total da próstata, e assim eliminarmos a possibilidade de que haja câncer, e bem como também a realização de outras medidas de tratamento, como hormonoterapia, radioterapia, quimioterapia e até orquioterapia, que consiste na retirada dos testículos, e assim não vai se produzir testosterona. Como medida geral, é fundamental, por exemplo, os homens com fatores de risco que têm familiares, ou todos os fatores de risco que nós falamos anteriormente, realizam o tato retal desde os 45 anos. Já os homens com fatores de risco podem realizar a partir dos 50 anos, bem como também manter um estilo de vida saudável e alimentação saudável. E existem alguns alimentos, segundo a sua ação antioxidante e anti-inflamatória, podem nos ajudar a prevenir-se do câncer da próstata, como é o caso, por exemplo, do consumo de tomate, consumo de açafrão, consumo de peixe, sardinha, bem como o consumo de chá verde. Esse é um vídeo que vocês podem compartilhar com vossos pais ou com qualquer homem da vossa vida, para que obtenham mais conhecimento. O tato retal é um exame fundamental para o diagnóstico dessa enfermidade, e não só, também para o diagnóstico, por exemplo, da hiperplasia benigna da próstata, uma doença que a cada dia que passa tem aumentado e que nós devemos redobrar esforço para nos prevenir ou, no mínimo, diagnosticar de forma precoce, e assim evitarmos o trágico fim que muita gente pode apresentar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Curta e compartilha com seus amigos, e tenha uma ótima continuação. Valeu!